Dá um tempinho. Ótimo. Bom, a partir de agora estamos gravando, tá? Começando essa segunda parte da manhã, que na verdade já deu meio-dia, já não é mais manhã, mas temos a segunda parte ainda do conteúdo da manhã, um pouco mais breve agora. Acho que consigo terminar isso em pouco menos de uma hora. Não porque o conteúdo seja pequeno, né? Na verdade, o conteúdo é bem vasto. O Estatuto da Criança e do Adolescente é composto por mais de 260 artigos, 267 para ser mais exato, se eu não me engano, se não me falha a memória. Então são muitas páginas. Só que é o seguinte, vamos aqui fazer um jogo limpo e sincero. Eu li todos e fui filtrando. Então eu não acho que vai cair no concurso 267 artigos. Então eu fiz uma filtragem de duas coisas que eu acho importante. Primeira, três coisas. Primeiro, entender o contexto. Qual é o contexto de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, contexto histórico. Eu não acho que vai cair questões acerca do contexto histórico, mas o contexto histórico ajuda a entender as possíveis alternativas do concurso. Então, a primeira coisa que eu queria tratar com vocês aqui. Acho que tem mais pessoas pedindo para entrar. Opa. Na bibliografia já estão as páginas? Tudo bem. Você pode colocar as páginas aqui para a gente? Digitar em texto aqui, por favor, Fran. O segundo aspecto que eu acho importante é entender a estrutura. É só do primeiro ao sexto, então vai ser muito rápido isso daqui. Vai ser muito rápido. Porque eu separei bem mais artigos possíveis. Ah, não, tem mais, ela está digitando. Ótimo. 15 ao 60. Bom, eu separei os artigos que eu julgava, então, importante, mas parece que são bem menos. Né? A Fran está postando só alguns aqui. Bem menos dos que eu havia separado. Então, vai encurtar essa apresentação. Então, são esses três aspectos. Primeiro, contexto histórico. Segundo, a estrutura do documento. Terceiro, os artigos, então, né, que vão cair. Eu tinha separado alguns mais. Não me lembrava desse, que eram só alguns. Achei que então vai estar mais fácil do que eu pensava. Só que, veja, lei, pessoal, é decorar, tá? Então, ainda mais que são poucos assim, o que vocês têm que pegar, leis, é ler, ler, decorar, decorar, decorar. Não tem jeito, não tem alternativa. Então, a gente vai fazer uma breve discussão da compreensão desses artigos, tá? Nós vamos fazer uma discussão acerca. Professor, Oi, pode falar. eu não sei se isso ajuda, mas eu estou tentando ler as leis e fazer bastante simulado. Na internet tem muitos simulados de várias provas, não só da VUNESP, mas de várias. Isso tem me ajudado com a compreensão também. Ótimo, eu acho uma excelente ideia, Bruna. Inclusive, circulou no grupo aqui várias questões de simulados, tá? Então, assim, quem estiver acessando os simulados e achar na internet, compartilha no grupo para todo mundo fazer, tá? Posso repetir o terceiro, sim, Elisa. Primeiro, o contexto histórico. Segundo, a estrutura do documento. Terceiro, os artigos propriamente ditos. Mas veja, o que eu posso contribuir com vocês é principalmente no primeiro, no contexto histórico, que é a minha especialidade. A estrutura do documento e os artigos, a gente vai ler juntos aqui e debater, mas eu não tenho formação em direito. Mas, para a gente não ficar com nenhuma dúvida, eu me comprometi, né? Eu tenho vários amigos que são advogados, que trabalham com ECA. Se ficar qualquer dúvida aqui, se a gente levantar qualquer dúvida que a gente não conseguir resolver entre a gente, o que a gente vai fazer é responder essas questões na próxima semana. Caiu, gente? Eu acho que caiu. Ô Rubens, caiu tua voz aí, não estamos escutando, não.
Acho que caiu total, gente. O Rubens nem tá na chamada mais. Mas ele deve estar tentando reconectar. Ele falou que caiu a energia do prédio dele. No início da aula tinha caído a minha aqui também umas 2 vezes a energia. Eu falei, ai meu Deus. Não tem muito o que fazer, não. É só esperar mesmo. Mas ele já escreveu que tá reconectando, então acho que tranquilo. Pessoal, tô chegando aí agora. Quem puder, por favor, depois postar aí alguns conteúdos aí do livro. Eu não sei nem como é que vai funcionar algumas coisas. Então, livro, esse material aí para estudar. Quem tiver algum Tô de material. volta. Ô, Alexandre, você acha todo o material do grupo? Tá na descrição do grupo do WhatsApp. Então, no grupo do WhatsApp, você vai encontrar lá a descrição do grupo. Na descrição do grupo, você vai encontrar um drive virtual. E tudo que circulou no grupo, os PDFs dos livros, as questões de Word, tudo que circulou no grupo, o Helder tem colocado lá pra gente. Então, se você entrar no drive virtual, na descrição do grupo, você vai encontrar todo o material. Esse grupo é qual grupo, professor, por favor? No grupo do WhatsApp. Legal, perfeito. Obrigado. Já teve mais pessoas que pediu, mas como eu estou dando aula, eu não estou conseguindo colocar gente nova no grupo. Então, eu vou colocar alguém aqui como administrador, aí se puderem acrescentar A as gente pessoas... já mas eu vou liberar o QR Code do grupo aqui, pode ser? Aqui na chamada? Pode ser. E tem um monte de gente que é administrador também, que pode acrescentar as pessoas aí. Mas se quiser liberar o QR Code, é mais rápido. Acho que o Renan tá fora do grupo. Tinha mais uma mocinha que tinha pedido aqui, que eu não lembro. Como eu tô dando aula, eu não consegui colocar todas essas pessoas. A Iris, isso. Obrigado, Iris. Então, Eu a mando Bia aqui, vai... né? Eu mando aqui no coisa ou eu projeto a minha tela para colocar o QR Code? Pode projetar sua tela, não tem problema. Tá projetando? Tá, começando. Tá. Então vou abrir aqui a imagem, daí quem não tiver ainda, no grupo já entra. Tá dando para ver? Tá sim. Opa. Agora não, agora dá. Olha lá. Renan, Danilo, Iris. Só clicar nesse QR Code aí. Desculpa a ignorância, mas eu não sei fazer isso. Como é que faz? Eu coloco o link também, tem como entrar por link, então eu vou colocar o link aqui no chat aqui do Meet. Põe o link no chat que é mais fácil. Daí é só clicar. Legal, obrigado. Se alguém conseguiu aí, eu vou parar então e vou colocar o link. Gente, cheguei agora da pós. Estão em intervalo? Não, nós estamos recomeçando agora para depois parar para o almoço. Nós demos uma pausa. Aí vai ser um conteúdo mais rápido agora, daí a gente vai parar para o almoço. Ok, Pro, obrigada. Nada. Beleza. Obrigado, Bia. Só quem não está no grupo, clica lá, já era. Vai entrar no grupo e vai encontrar esse material também. Todo o material que circular, né? A gente está fazendo aqui, para quem é novo, entrou, tem acho que umas 3, 4 pessoas que apresentaram, que entraram depois, né? Para quem é novo, a gente está cultivando aqui uma cultura da partilha, né? Nós estamos tentando entender que todo mundo tem chance de ser aprovado, né? Vai ser chamado mais de 100 pessoas, com certeza.
e a nossa aposta aqui é que os 50, 60 primeiros do concurso estão nesse grupo. E aí a gente está se fortalecendo, né? Várias pessoas compartilharam livros, a Elisa, o Cadu principalmente, colocaram vários livros, eu tinha alguns já, na verdade veio todos em livro físico, né? Eu ia fazer esse PDF para todo mundo, mas a Elisa e o Cadu se anteciparam, já disponibilizaram os PDFs de todos os livros aqui para a gente. Então, a Bia fez circular várias questões, e também peço, a partir de agora, a dica da Bruna, ela é ótima, você estudar por questões que você encontra na internet, você encontra muito disso. E a hora que você encontrar, põe o link aqui no grupo, nem precisa ter todo esse trabalho da Bia, de pôr no Word, bonitinho, se tiver sem tempo, pega o link, joga no grupo, né, a pessoa entra e faz a atividade. E vocês podem dialogar durante a semana também, usem o grupo para tirar dúvidas, para fazer questões juntos, né? Não fiquem preocupados em movimentar o grupo, tá? Acho que todo mundo silencia, né? Você vai lá no grupo, silencia para não receber aviso de madrugada, né? E aí as pessoas movimentam o grupo da melhor maneira que elas acharem, né? Da maneira que der vontade. Oi. Só tem que tomar cuidado que tem concursos que foram feitos anos atrás, e aí a lei mudou, e aí a pergunta pode estar errada, porque a lei não estava atualizada. Ah, isso é uma dica importante. E tem a ver com a dica que eu ia dar agora também. Quando vocês forem ler os artigos do 1 ao 6º, né, e do 15 ao 18, se eu não me engano é isso que a Fran postou aqui, leiam diretamente no site do Planalto. Não peguem livros físicos do ECA. Quando o ECA foi promulgado, circulou muito livrinho do ECA por todas as escolas. Ah, vou pegar esse livrinho aqui da minha escola e vou ler. Não faça isso. Não pega de site desconhecido, pega do site do Planalto. Por quê? Porque toda retificação, alteração que teve na lei está atualizada no site do Planalto. Tá? E não são poucas, tem várias modificações lá. Então, fiquem atentos também a essa questão, certo? Então, como eu estava dizendo aqui uma introdução, né, veja, eu sou professor, né, de ciências humanas na educação física, não de direito. Ainda que eu tenha estudado ECA para a disciplina de política educacional, não sei se tem alguém aqui que fez, acho que o Renan fez comigo essa disciplina aí. Não sou especialista. Então, já, né, jogando sincero com vocês, não é aquilo que eu mais domino, mas qualquer dúvida que a gente levantar, eu tenho muitos conhecidos que trabalham, não são só advogados, tá? São advogados que trabalham com crianças, tá? Com questão de separação, matrimonial, etc. Então, eles conhecem bem o ECA, e qualquer dúvida que a gente levantar aqui, e nem que seja não seja hoje, seja nas próximas aulas, a gente vai poder tirar essa dúvida nos próximos encontros, tá? Eu me comprometo a conversar com esses especialistas que eu conheço, e a gente tira qualquer dúvida, tal, para chegar no dia do concurso muito bem preparado, né? Eu e o Elias estava gravando, já está gravando. Então, o que eu queria trabalhar com vocês hoje, até de uma maneira breve, é o contexto e a estrutura do documento. Por que o contexto é importante? Porque ele pode ajudar a entender o espírito da lei, né? E o espírito do momento em que ele foi constituído, tá? Acho que isso eu posso contribuir de maneira muito boa com vocês. Até porque é só pegar lá os artigos e ler, né, pessoas? Não são difíceis, são tranquilos e tal, tá? Bom, o ECA é uma lei de 90, tá? Então, assim, decora, tá, pessoas? Decorem o número, tá? E ele vem para substituir o Código de Menores, que era de 1979. Então, você tem que decorar que em 1990 foi revogado, né, o Código de Menores e foi promulgado, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual é o espírito do momento? Vamos relembrar. Lembre-se que o Brasil, né, teve um golpe de Estado em 1964, no período que foi conhecido como ditadura militar. Tá? Então, nós tivemos muitas décadas de ditadura, tá? Só que, assim, nossa história, ela é um pouco diferente do restante do mundo, assim. O Brasil não tem muita tradição de combate armado, sangrento, né? É claro que eu não quero menosprezar, em hipótese alguma, as mortes que ocorreram, né, durante esse período. Teve sumiço de gente e tal. Então, assim, eu não estou menosprezando isso. Eu estou dizendo que, comparado com, por exemplo, a Guerra Civil dos Estados Unidos, né, onde o Norte enfrentou o Sul,
a gente nunca teve uma história assim tão, né, profunda. Então, o nosso processo de redemocratização, ainda que tivessem lutas, né, pessoas brigando pelo fim do autoritarismo militar e buscando uma redemocratização da sociedade, ela se deu muito mais no âmbito da economia e no âmbito político, tá? Então, os próprios militares foram abrindo mão do poder e aceitaram, né, mediante a anistia de algumas coisas, aceitaram, então, uma redemocratização do país. Uma luta política muito intensa, mas não tão sangrenta comparada, ainda bem, né, isso é uma coisa boa, tá? Ainda que nós tenhamos tido muitas mortes e tenha sido um período muito difícil, de autoritarismo, essa redemocratização ela se deu de maneira mais tranquila, se a gente comparar com outras guerras civis ao longo do planeta, na história do planeta. Entretanto, né, a luta política ela era intensa, tá? Então, no final da década de 80, o Brasil vivia um espírito, eu diria que inverso ao que a gente vive hoje. Você vê como a política é um pêndulo, e a história ela vai oscilando para vários momentos, né? Se a gente pensar assim, em termos de direita e esquerda, a gente vai perceber um verdadeiro movimento pendular na história do Brasil, tá? Então, permitir a entrada da Edneia aqui. O que é o movimento pendular? Então, veja, o golpe se deu no movimento de recrudescimento da direita, tá? Então, assim, houve ali uma argumentação, inclusive, assim, o pessoal tem reciclado bastante aquela argumentação, que naquele momento até tinha um contexto histórico, agora é muito mais baseado em teoria da conspiração do que qualquer outra coisa. Mas se a gente pegar a década de 60, o Brasil era um país democrático, com um presidente que estava promovendo algumas reformas, como, por exemplo, a agrária, que se encaixavam no espírito da época como uma espécie de socialismo, né? Eram práticas coletivistas que poderiam muito bem se encaixar no movimento social. Entretanto, houve um recrudescimento do pensamento conservador direita que atribuía a essas reformas socialistas a alcunha, né, a pecha de comunista. Então, houve uma verdadeira movimentação social para suprimir essas forças coletivistas e reforçar o caráter, então, capitalista do Brasil, que vinha ganhando ali fôlego industrial, né, fôlego desenvolvimentista. E se a gente pegar, assim, as medidas que vão, desde Getúlio Vargas, com o Estado Novo, né, que também era um período autoritário, depois nós passamos um período mais democrático, né, talvez o maior expoente seja Juscelino Kubitschek, a instauração de Brasília, etc. E depois do retorno da ditadura militar, veja que a gente está sempre pendulando, né? Um governo autoritário, até com certos laços históricos com a Alemanha nazista e a Itália fascista, como era o governo de Getúlio. Aí os países do eixo perdem a Segunda Guerra Mundial, então as medidas fascistas Acho que tem um áudio aberto, tá fazendo um barulhinho. Se quiserem fechar, melhor. Então, assim, quando os países aliados ganham a Segunda Guerra, essa inclinação fascista de Getúlio Vargas perde sentido, né? Então ele perde força. O Brasil passa por um movimento de redemocratização, aí passa um investimento industrial, Getúlio Vargas é o ápice disso, e aí assume um presidente, né, o João Goulart, com um caráter mais socialista, a coisa pende para a direita de novo, e aí fica 20 anos, né, nas mãos dos militares, acho que 24 anos para ser mais exato, né, porque daí eles entregam o poder em 88, mais especificamente, né, 84 já tem ali eleições indiretas e tal, mas 88 é a redemocratização com a Constituição, e nesses 24 anos, foi pendendo de novo para a democracia, né, para um progressivismo, para um pensamento mais considerado de esquerda. Por que isso aconteceu? Porque aquele impulso econômico que o Brasil teve durante décadas a fio, que passou pelas mãos de Juscelino, mas continuou nos primeiros governos militares, eles também perderam o fôlego, né? E a economia começa... Então, a economia é meio que o fiel da balança, sabe? Então, assim, o poder vai para a direita, enquanto a economia vai bem, ele fica. A economia vai mal, passa para as mãos
da esquerda. Enquanto a economia da esquerda vai bem, ela detém o controle. A hora que a economia vai mal, as forças sociais pendem para a direita. E a gente vem nesse movimento aí pendular. É claro que essa é uma análise histórica, sociológica, política bem rasa, é só para traçar um contexto. O que eu quero dizer é o seguinte, é que no final dos anos 80, início dos anos 90, estava pendendo para o progressivismo, para esse pensamento considerado de esquerda, para medidas mais socialistas, né, para uma redemocratização, para maior participação social, né, para maior inclusão das populações indígenas, né, ali que é criado o Marco Indígena, é criada a FUNAI, é na Constituição de 88 que vem, então a Constituição de 88, ela vem com esse espírito democrático, né, ela tem muito a cara, não de uma esquerda revolucionária, marxista, nada disso, mas ela tem muita cara de uma democracia, uma social-democracia europeia. Então, ela vem muito influenciada pelos países europeus, pelas medidas adotadas pelo país europeu pós-guerra. Porque a Europa precisou se reconstruir, ela estava completamente destruída depois das ações de Hitler. Então, é adotada medidas onde não é comunismo, tá? É uma democracia social. É um capitalismo democrático social. Ou seja, é capitalismo, é democracia, mas o Estado é forte para promover medidas sociais, né? O Estado cuida da educação, cuida da saúde, cuida da segurança, cuida, né, de uma série de coisas que não são, assim, abertas para iniciativa privada, tá? Então, a Constituição de 88, no Brasil, ela vem nesse espírito. E é curioso, porque na Europa, o pêndulo começava a mudar, né? Com a Margaret Thatcher e com o Ronald Reagan nos Estados Unidos e a Margaret Thatcher nos Estados Unidos, começava uma onda de privatização conhecida como neoliberalismo, que no Brasil vai chegar só nos anos 90, né? Inicia no governo Collor, mas ganha força mesmo no governo Fernando Henrique, e aí o Lula também promove muito esse pensamento neoliberal, né? Por mais que no Brasil aqui ele seja considerado um pensamento de esquerda, né? Mas você tem que olhar assim, que depende de onde você está olhando, né? Esquerda e direita depende de onde você está olhando, né? Então, por exemplo, se você é extrema-direita, qualquer pessoa que não concorde com você acaba sendo, né, esquerda. Mas se você está ali no centro, na social-democracia, aí quem é mais revolucionário, mais socialista, acaba se tornando esquerda, e quem é mais conservador, ou até mesmo reacionário, acaba se tornando direita e extrema-direita, né? Então, depende da perspectiva, né? Não existe uma lei que regula isso. Então, o Brasil estava nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, enquanto os Estados Unidos e a Inglaterra começava a vir com o Estado neoliberal, né, privatizar tudo, né, o Estado toma conta só das legislação e da força da economia, e o resto fica tudo para iniciativa privada, o Brasil ainda estava, né, com uma Constituição no espírito da social-democracia, que é o modelo adotado pelos países europeus para se reconstruir no pós-guerra. Até hoje, né, muitos países europeus ainda possuem, por exemplo, a Espanha, Portugal, tudo lá, a saúde a Finlândia, a Noruega, enfim, né, a Suíça, a França. A educação é muito forte e é estatal, a saúde é muito boa e é estatal, né. É claro que o Brasil tentou reproduzir aquele modelo, mas nós somos um país, né, pobre, né, economicamente dependente dos países mais envolvidos, né, com uma série de problemas sociais. Então, a gente estava se organizando, né, a gente criou o SUS, por exemplo. É claro que o SUS não tem a qualidade da saúde pública na Espanha, por exemplo, que é conhecida por ser muito boa. Mas a gente tentou reproduzir aquele modelo. A gente tentou seguir aquele modelo. Por que é importante entender isso? O que isso tem a ver com o ECA? Porque, veja, o ECA é de 90. Então, ele vem nesse espírito, né? Então, a LDB vem nesse... Todas as leis que vieram nesse espírito, né? Elas têm que vieram nessa época, elas têm esse espírito, tá? Então, as leis que vão cair no concurso, todas elas têm essa aspiração, né? Da chamada Constituição Cidadã. A Constituição de 88 ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Isso significa o quê? Significa que ela tenta reproduzir esse modelo da social-democracia europeia, incluindo mais participação democrática e tentando atender aos interesses básicos da população, aos direitos básicos.
tá? Qual era a lei que... Então, por exemplo, quais leis dessas vão cair no concurso? Né? O LDB de 96 está nesse espírito, e o ECA de 1990 está nesse espírito, tá? Então, os PCNs de 98 que não vão cair também tinham muito esse espírito. A BNCC, né, que foi promulgada recentemente, ela já é mais híbrida. Ela vinha nessa toada, porque nós temos o Plano Nacional de Educação também, né, que regulamenta essas, que ainda vem dentro dessa lógica, mas o final da LDB já pega ali o governo Temer, né, que já deu essa guinada neoliberal, mais conservadora, né, eram pressões que desde o governo Dilma já vinha sofrendo, mas dado a alcunha mais socialista do Partido dos Trabalhadores, eles tentavam ali segurar uma coisa ou outra. Aí quando o Temer assume, ele abre a porteira para essas reformas neoliberais, privatistas, né, que da lógica do mercado, da lógica da competição, da lógica da livre iniciativa, da liberdade individual, enfim, da não estatização das relações sociais, né, o que a gente chama de lógica neoliberal. E aí o governo Temer passa o bastão para um governo assumidamente neoliberal, né, o ministro da Economia hoje é o Paulo Guedes, e ele só não está, ele fez várias reformas nesse sentido, como, por exemplo, a reforma da Previdência, e só não está fazendo mais, né, como a reforma tributária, porque a pandemia veio e atravancou todo esse processo aí de neoliberalização do Brasil. Isso significa o quê? Que a BNCC, ela pegou bem a viradinha. Então, ela foi construída dentro ainda de uma lógica resistente, do espírito dos anos 90, de redemocratização, mas o final dela já foi assumido por um governo que estava buscando, né, uma outra política, uma outra ideia de nação, uma outra ideia de economia, uma outra ideia de sociedade. Então ela sofre assim um hibridismo muito grande nessa transformação. Tá? E aí as leis que vieram depois da BNCC, qualquer lei que vier agora, ela vai estar nesse espírito que nós estamos vivendo agora. Né? Claro que a pandemia do coronavírus dá uma travada nisso tudo, né? Ela coloca tudo isso em suspenso, mas o espírito que nós estamos vendo no Brasil é bem neoliberal. E é curioso como a gente está sempre atrasado, né? Porque a Europa justamente está revendo certas medidas neoliberais que não deram certo, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos está revendo a privatização das cadeias, não deu certo. E essa semana nós fizemos o marco da privatização da água, né? Então a água se tornou privada no Brasil. Vocês estão sabendo, né? Essa semana. E justamente quando na Europa está sendo revogado, né, o direito de empresas privadas lucrarem em cima da utilização da água, porque elas não estavam atendendo às medidas recomendadas de expansão do sistema de esgoto e medidas de qualidade, né? Porque para oferecer um produto de muita qualidade, você precisa de investimento. E aí essas empresas, elas estão lá porque elas querem o lucro, né? Elas não têm a lógica estatal de levar o desenvolvimento da sociedade, né? Ela tem a lógica do lucro. Você pode ver isso daí com essas empresas aí que prestam serviços, né? Quem trabalha em serviço público aí percebe que tudo é terceirizado, né? Vários serviços são terceirizados. E que esses serviços, eles obedecem, às vezes funciona, às vezes não, mas a empresa que presta o serviço, ainda que ela preste direito, ela tem como objetivo o lucro, ela só vai se manter ali enquanto ela estiver lucrando. Então, de algum lugar tem que sair o lucro, né? Pode ser do salário dos trabalhadores, pode ser da qualidade dos produtos, pode ser da maneira como o produto é oferecido, mas a empresa é privada, ela depende desse lucro para sobreviver, né? E até mesmo para enriquecer algumas pessoas. Então, muitas cidades na Europa estão revendo essa privatização do sistema de água e esgoto. E o Brasil ainda está caminhando, né? A gente está sempre meio atrasado, né? O Chile é outro exemplo, né? O Chile, na ditadura de Pinochet, inclusive o nosso ministro Paulo Guedes foi um trabalhador, trabalhou lá, né? Foi economista da ditadura chilena. O Chile de Pinochet foi extremamente neoliberal. Tem uma certa contradição aí, uma vez que os liberais deveriam defender a liberdade do indivíduo, né? Eles estavam dentro de uma ditadura extremamente autoritária, mas eles se contentaram com a liberdade só econômica. Eles implementaram uma série de regimes liberais na economia do Chile.
que até funcionou em certos aspectos, né? O Chile, durante um tempo, aí foi considerado um país europeu na América do Sul, mas que recentemente nós vimos, né, que isso empobreceu demais a população, as pessoas não estavam conseguindo sobreviver da aposentadoria, o país entrou em convulsão aí, né? Várias medidas tiveram que ser revistas, porque os protestos estavam destruindo tudo, tá? Então, é esses movimentos aí que vocês têm que entender. Aqui, em nenhum momento eu estou fazendo juízo de valor, né? Acho que é inevitável, eu não consigo ser neutro nessa análise, não existe conhecimento neutro, mas estou tentando ser o mais imparcial possível para vocês entenderem esses movimentos que vão dar sentido às legislações que vão surgindo, tá? E o ECA, ele é muito isso. Como que era antes do ECA, né? Então, o Código de Menores de 79, ele defendia assistência, proteção e vigilância aos que ainda não tinham atingido 18 anos. Então, ele aplicava-se exclusivamente àquele menor que se encontrasse em situação irregular. Olha o que é a situação irregular. Se ele tivesse abandonado por seus pais, o responsável, se ele fosse de família carente, assim, tivesse situação de pobreza extrema, se ele era vítima de crime, ou, olha só, vírgula, ou se tivesse em desvio de conduta, ou quando ele fosse autor de infração penal, esse código era para tudo isso. E eles iam todos para o mesmo lugar. Então, assim, quem era abandonado para a família ia para a FEBEM. Quem era criminoso ia para a FEBEM. Quem a família era muito pobre ia para onde? Para a FEBEM. Quem era vítima de um crime da sua própria família, por exemplo, ia para a FEBEM. Quem tivesse, assim, fazendo alguma coisa inadequada, assim, tivesse algum local que não era para ir, né, tivesse no bar, altas horas da noite, por exemplo, ia para a FEBEM, né? Então, aquilo ali era, assim, era uma prisão mirim, né? Assim, é histórico no Brasil. Se vocês procurarem reportagens da época, era uma verdadeira escola do crime, né? Porque quem entrava ali porque era abandonado saía dali criminoso, extremamente violento, com muitas revoltas, assassinatos, estupros, maus cuidados, porque não eram educadores que cuidavam dessas crianças, eram carcereiros. Era um modelo de prisional mesmo. Tem um filme muito bom que vocês podem assistir sobre isso. Quem vai me falar o nome? É um filme brasileiro, que reflete a história do menino criado na FEBEM. Dos anos 90, esse filme brasileiro. Ninguém assistiu? Alguém joga no Google aí, filme sobre a FEBEM no Brasil. Aí eu recomendo esse filme para vocês entenderem. Vocês estão aí ainda, pessoal? Alguém fala aí, tô aqui. Opa, Sim. tamo aí. Opa, tamo aí. Porque se cair aqui a internet, eu tô olhando para minha tela, eu fico falando feito idiota sozinho aqui até amanhã. E eu não tô olhando o WhatsApp ainda? Bom, alguém, por favor, joga no Google aí, filme Eu sobre... vi o contador de histórias, é isso ou não? Não, não é esse. Mas esse é legal também. É um nome só, é o nome do menino, se eu não me engano. Bom, depois eu prometo olhar. Tá na minha lista do MDB lá. É um filme que reflete bem a história, e o legal desse filme é que o ator que foi escolhido para ser o menino do filme era realmente um menino carente, que tinha passado pela FEBEM, e depois que ele faz o filme, ele volta para a comunidade pobre dele e ele morre ainda lá na comunidade, vítima do crime, né? Não sei se cometendo crime ou sofrendo um crime, não lembro agora a história dele. Não sei se ele vira traficante ou se ele é morto pelo tráfico, não lembro, mas sei que a história dele é trágica. Ele faz o filme e ele vive a história do filme, né? Porque ele volta para a comunidade pobre e lá ele morre, né? Assim, era um caótico isso daí, né? Então era uma verdadeira criminalização da pobreza. Então veja, se você por ser pobre, abandonado, você vai para o mesmo local que aquela pessoa que já está ali, né, inserida na organização criminosa, você está sendo criminalizado por ser pobre. Tá? Essa era a lógica né? Então, alguns exemplos aqui do Código de Menores, né? Para efeitos desse código, considera-se em situação irregular o menor como privado de condições essenciais à sua O subsistência. Rubens, Oi. seria Pichote? Obrigado. É isso aí, Edneia. Pichote, obrigado. Alguém assistiu o Pichote aqui? Não. Mas eu não lembro. Eu recomendo para lembrar do ECA, né? Mas vai ficar triste, tá? É um filme pesado. Eu fiquei muito triste assistindo ele. Não sei se para pessoas de estômago frágil, talvez seja melhor não passar por essa experiência. Não é nada assim absurdamente chocante, violento, não é um filme de ação realista que arranca a cabeça, nada disso.
é justamente por ser aquela violência crua, sabe? Sem efeitos especiais, aquela coisa até mal gravado, até, né? Assim, mal feitinho, mas você sente a realidade da criança e fica pensando, caramba, durante tanto tempo era assim que era tratada as crianças pobres no Brasil, né? Então, lá, criança que não tinha responsável, falta, ação ou omissão dos pais, FEBEM. Criança que os pais não conseguiam criar, FEBEM. Vítima de maus tratos ou castigos imoderados, FEBEM. Em perigo moral, por exemplo, várias crianças são prostituídas no Brasil, né? São, não sei se a palavra transformadas em prostitutas, né? Eu não sei qual é o verbo para isso. E é para FEBEM, né? Encontrar-se em ambiente contrário aos bons costumes. Então, por exemplo, a filha da prostituta, né, que está lá com ela naquele ambiente, ia para a FEBEM, né? A mãe quisesse ou não. Exploração e atividade contrária. Sabe essas mães que colocam os filhos para vender bala no semáforo? FEBEM. Aí você pensa assim, olha, mas não vai ser melhor para essa criança e tal, porque olha o jeito que ela está sendo criada. Bom, até poderíamos argumentar nesse sentido se a FEBEM fosse um local, né, respeitável, com estrutura, com educadores, com atenção, né, o caralho, era um modelo que a gente vê de prisão dos anos 90, estilo Carandiru, era aquilo, só que com crianças dentro, né. Crianças que são privadas de representação assistência legal, FEBEM. Com desvio de conduta, FEBEM. Autor de infração penal, FEBEM, tá? Então, e olha só como o negócio era crítico. Qualquer pessoa poderá, e as autoridades administrativas deverão encaminhar a atividade judiciária competente o menor que se encontre em situação irregular. Então, mexeu, as pessoas entravam denunciando, né? Via aquele menino solto pela rua, denunciava que era para levar embora mesmo. Inclusive, era comum, assim, na minha infância, né? Quem é mais velho aqui vai se lembrar. Olha aí, a FEBEM vai te pegar, hein? Cuidado, hein? Não sei se alguém se lembra disso, mas era muito comum esse tipo de... Oi? Ô, Rubens. Pode falar. Então, a criminalidade hoje em dia, as prisões lotadas hoje em dia é muito reflexo disso tudo aí, né? Olha, eu acho que precisaria de um estudo aprofundado para fazer essa inferência, mas eu não duvido dessa arguição. Eu acredito que algum reflexo na criminalidade, porque se você passa por essa escola do crime, qual é o seu futuro, né? Então, isso mudou só nos anos 90, tá? 1990. Se bem que nós estamos em 2020 já, né? Então, quem foi jovem nos anos 80 já, se continuou no crime, essa altura do campeonato já morreu. Mas eu não tenho a menor dúvida que nos anos 2000 nós tivemos muita criminalidade que foi formada ali dentro da FEBEM, né? Pessoas que aprenderam o ofício do crime, a lei do mais forte, a violência como relação humana, naquele espaço onde elas deveriam estar sob a tutela do Estado, tá? Porque, veja bem, uma coisa é o Estado incompetente que não consegue dar conta da criminalidade e da educação de um país. Essa é uma questão. Uma outra coisa é o Estado tomar para si, né, o destino daquela pessoa e oferecer uma condição ainda pior, né? Tudo bem, tinha comida, mas não é só isso que precisamos, né, para formar pessoas, tá? E eu não duvido também, eu não quero aqui generalizar, que não haviam espaços, porque as FEBEMs eram várias unidades, né? É possível que algumas unidades tenham funcionado, que alguns educadores dentro dessas instituições tenham conseguido fazer algum trabalho de recuperação, mas, em geral, o serviço como um todo era muito ruim, porque ele partia da ideia da punição, não da ideia da educação. A criança não tinha direito algum, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem para criar os direitos da criança e do adolescente. É claro que hoje a discussão ela é muito assim, 17 anos, já matou, fica protegendo vagabundo. E em certos aspectos, as pessoas têm razão, assim, né? Dentro de uma análise mais reduzida. Entretanto, o foco aqui é o seguinte... É para proteger crianças de recém-nascidas, crianças de 4, 5, 6, 8, 9, 10 anos de idade. Né? O ECA existe para proteger essas crianças, né? Para isso que ele existe. Para a gente não tratar a criança mais no passado como se fosse um cachorro abandonado na rua, como era tratado, tá? Então, o ECA vem para mudar isso daí, né? As crianças eram objetos de intervenção do mundo adulto e não sujeitos de direito. Era a ideia de que a criança não tem direito algum. A criança, ela é assim, putz, alguém colocou isso aí no mundo e agora o Estado tem que lidar com isso. Era essa a ideia, entendeu?
Não é um ser vivente que tem sentimentos, que tem potencialidades, que pode se tornar alguém um dia, que exerça funções importantes para a sociedade, alguém talentoso, alguém que melhore a nossa vida. Não. É alguém que, putz, alguém colocou isso aí no mundo. Sabe igual a gente vê cachorro vira-lata, sabe? Putz, olha que monte de cachorro, né? Quem que vai dar ração para agora? Era assim que era olhado as crianças, né? E ainda é senso comum do brasileiro olhar isso, tá? Tem muita gente que ainda olha para a criança no semáforo e tal, né? E ainda tem esse mesmo sentimento, tá? Ainda é senso comum essa ideia de, tipo, pessoas que falam assim, pobre não pode criar filho mesmo, sabe? Esse tipo de pensamento, né? Ou nesse sentido, o ECA vem para garantir direitos e garantias básicas e uma vida equilibrada, né? Que eram deixadas em segundo plano, tá? E aí, assim, né, tinham vários vídeos aqui, mas eu não vou ficar perdendo tempo com os vídeos, né? Vocês podem imaginar, isso é mais para graduação, né? Ou seja, são pessoas graduadas, né, já entraram em contato com muitas experiências da vida, muitos aqui dão aula e sabem do que a gente está falando, sabe o que uma família que não dá estrutura, o que acarreta na vida da criança, né? Isso, claro que isso é um problema, mas como o Estado resolve esse problema? Essa é a questão. Antigamente resolvia-se como se fosse a carrocinha, né? Coletando, né? E metendo dentro né, de uma prisão, tá? Então, é claro que isso não era bom. Claro que nós temos uma situação que ainda é problemática, né? Ainda o Estado é pobre, é ineficiente, ainda tem uma série de problemas, tá? Então, o ECA, quando ele foi promulgado, e essa é uma característica também das leis brasileiras, tá? Nós vimos num espírito tão bom ali nos anos 90, do ponto de vista democrático, tá? Quem não é democrático vai achar isso ruim, né? Só tem direitos, não tem deveres, né? Então, do ponto de vista democrático, e eu me considero um democrático, então eu não estou sendo neutro aqui, em hipótese alguma, eu me considero um defensor da democracia, ainda que eu desconfie de certos mecanismos democráticos, né? Sei lá, os fake news estão aí para mostrar o quanto a democracia tem problemas, mas ainda que eu desconfie dos mecanismos democráticos, eu sou um defensor da democracia. Então, o ECA, ele vem para reforçar uma democracia nascente, logo 2 anos depois da Constituição de 88, e ele foi considerado um dos mais avançados do mundo, tá? Então, assim, ele impactou, foi elogiado no mundo todo. Colocado em prática já é outra história. É claro, a famigerada FEBEM acabou, foi criada a Fundação Casa, que por mais que tenha problemas, a Fundação Casa é muito melhor que a FEBEM. Foi criado também os conselhos tutelares, né? Então, assim, você não mistura mais hoje em dia autor de infração com menor abandonado, tá? Que é o básico, né? E uma série de outras medidas que a gente vai discutir assim, mas vocês podem também conversar com algum conselheiro tutelar, vocês podem fazer uma pesquisa para perceber os avanços que nós tivemos em termos de legislação a partir da promulgação do ECA. E especificamente aqui, ó, algo que deve ser decorado. O ECA, ele regulamenta o artigo 227 da Constituição Federal. Como funciona essa hierarquização das leis, né? A primeira lei é a Constituição, a lei mais forte, o topo da pirâmide, é a Constituição Federal. Abaixo dela vem as leis ordinárias, elas regulamentam alguns princípios da Constituição. Ainda que a nossa Constituição seja bem prolixa, ou seja, ela é muito mais ampla que... Bom, vamos pegar o exemplo que mais chega para a gente aqui. A Constituição dos Estados Unidos, ela é muito mais enxuta, né? São apenas alguns artigos e algumas emendas, e aí cada estado cria a sua própria regulamentação. Por isso que os Estados Unidos tem estado que tem pena de morte, no outro não, tem estado que é liberado droga, no outro não. Então, assim, cada estado é bem mais independente. Na teoria, o Brasil deveria ser do mesmo jeito, tá? Só que a nossa Constituição, ela é uma caralhada de página lá que dá uma amarrada nos estados. Na teoria, nós temos o mesmo formato dos Estados Unidos. Na prática, a nossa Constituição nos amarra muito mais. Então, o ECA, ele vem, né, justamente para regulamentar o artigo 227 da Constituição Federal. Então, é uma doutrina de proteção integral que assegura a todas as crianças e adolescentes, indistintamente, os direitos fundamentais do ser humano e o exercício pleno da cidadania. Professor, essa cara mais de federalismo que a gente vê no Brasil, a gente vê agora durante a pandemia, né? Dos estados como eu posso falar a palavra? A autonomia de combater do jeito que acha ou de aumentar
o confinamento social ou diminuir ele? É um excelente exemplo, né? Mas veja, nos Estados Unidos, isso jamais seria debate na Corte Federal, jamais seria debate. No Brasil, o Supremo fez um julgamento que decidiu pela autonomia dos estados e municípios. Então, ali, se o Supremo tivesse dito que a federação tinha mais autoridade para decidir, nenhum estado tinha feito quarentena, porque pelo Bolsonaro não era para ter feito quarentena nenhuma, tá? Então, ali, veja, o fato disso ter sido julgado no Supremo mostra como no Brasil a coisa não é tão livre, independente dos estados quanto dos Estados Unidos, entendeu? Nos Estados Unidos jamais teria essa votação, como não está tendo, né? Então, assim, o Trump, ele é impulsionador de políticas públicas, né? Ele distribui verbas, ele incentiva as coisas, mas quem decide como as coisas acontecem é cada estado, né? No Brasil também, mas isso foi alvo de um julgamento. Os juízes supremos se sentaram, discutiram e decidiram dessa maneira, né? Exercendo ali o poder da função do judiciário. Mas excelente exemplo, obrigado. Bom, então, e o que diz o artigo 227 da Constituição? O que diz o artigo 227 da Constituição? Diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Como fazer isso acontecer é outra história, né? Esse artigo é o artigo 227, ele é muito lindo, né? Ele é muito inspirador, democrático, né? Um país civilizado, né? Avançado, né? Uma coisa que a gente fica desejando muito, né? Houve uma emenda constitucional 2010 que regulamentou isso daqui. Veja bem, olha aqui um detalhe muito importante. É dever de quem, segundo o artigo 227 que o ECA regulamenta? Da família, da sociedade e do Estado. Sabe aquele papo de que a família educa e a escola ensina? Então, segundo a nossa legislação, isso não existe. É dever da família, da sociedade e do Estado. É dever dos três. Se a família falha, quem tem que acudir é a sociedade e o Estado. Quem é a sociedade aqui, né? A sociedade civil. As associações, tipo a ACM. A ACM tem lá o projeto Sementinha. É uma forma de cuidar das crianças. As igrejas fazem muito projeto, né? A gente, de vez em quando, eu sou um crítico ácido do evangelismo, né, do sectarismo das igrejas evangélicas, mas a gente tem que reconhecer que o trabalho, eles só expandem tanto e tão rápido, porque eles dão uma assistência monstruosa para os mais pobres. Qualquer um que vai à igreja evangélica sabe o quanto eles acolhem e recolhem a pobreza e a miséria. E outra, devido aos princípios bíblicos de inclusão, né, e é curioso como algumas pessoas conseguem distorcer essa leitura para uso de armas, né, eu não consigo entender. Mas as igrejas evangélicas seguem alguns evangelhos muito a sério. Então, assim, quando ela faz esse negócio de inclusão, pelo menos as igrejas que eu conheço, tá? Se tiver algum evangélico aqui me conserte, eu tô pensando na dos meus pais, dos meus tios, né? Cada um vai em alguma. Não faz descrição alguma, cara. Se chegar lá uma pessoa que estava se prostituindo ontem à noite e pede ajuda e fala que quer virar crente, vai ter ajuda. Vai ter ajuda. De algum jeito vai ter ajuda. Na igreja da minha mãe é absurdo. O cara matou alguém ontem. Eles falam assim, ó, é a lei do homem, a lei do homem, a lei do homem. Na lei de Deus, se você se batizar, você tá aceito. E vão lá e tentam ajudar o cara. Mas também se ele desviar, né, fala assim, desviar. Né, desviar da palavra de Deus. Assim, eu escutei muito isso a minha infância inteira. Se ele desviar também, não apareça mais lá. Eu tenho uma família também que parte da família é Testemunha de Jeová, e um primo meu separou. E ele não pode nem cumprimentar os irmãos, assim, pegar na mão, sabe? Ele pode ir lá, né? Porque na teoria Deus não vira a costa para ninguém. Mas na prática ele não pode nem cumprimentar os irmãos porque ele é separado. Né? Então essa é muito forte, né? A maneira como eles controlam as pessoas, mas ao mesmo tempo eles são muito acolhedores. Então tem um crescimento muito grande, né, do evangelismo, das igrejas evangélicas por conta disso. Um trabalho que a Igreja Católica também realiza, né? Por que eu estou falando de igrejas?
Porque a sociedade civil também tem a responsabilidade de cuidar das crianças, segundo o artigo 227, estabelecido pelo ECA 1990. Tá? Também é responsabilidade, né, da sociedade civil. Então, quando a CM cuida das crianças, ela está cumprindo uma responsabilidade. Quando o Estado oferece o conselho tutelar, oferece a Fundação Casa, oferece escolas e oferece creche, ele está cuidando das crianças. E a família que cuida dos seus filhos, com educação em casa, ou põe nas escolas do Estado, ou paga uma escola particular, também está cuidando das suas crianças, tá? Então, essa triangulação, o problema que eu vejo um pouquinho é o seguinte, já viram aquilo que cachorro que tem muito dono morre de fome? Como não está muito bem esclarecido quem é que vai pagar por isso, né? Então, talvez, assim, às vezes a gente, né? Então, assim, a sociedade civil poderia ser mais cobrada por isso, né? O Estado poderia ser mais cobrado por isso, e as próprias famílias poderiam ser mais cobradas por isso, né? Então, poderia ter mais programas de educação, até mesmo de adultos, né? Que não cuidam das suas crianças, né? Mas a gente não conseguiu se organizar enquanto sociedade para isso ainda, né? Estamos caminhando, tenhamos fé. Bom, apesar dos ataques, né, porque o ECA sofre ataque o tempo todo, né, tem principalmente uma cláusula, que eu vou falar que é a cláusula pétrea, que é a ideia dos 18 anos. Então, assim, toda discussão, quando vai se falar de ECA, ao invés de olhar para esse contexto amplo de proteção de crianças, recém-nascidas, crianças em idade escolar, o foco é sempre com 16 anos já tem consciência do que faz. E veja, eu não discordo, entendeu? E de fato é muito difícil para entender. Quem não é estudioso, né, o senso comum, você olha assim, sei lá, um Champinha da vida, vocês se lembram, né? Ele era menor de idade, que pegou e torturou um casal e matou, né, no meio do mato aí, o casal estava acampando, ele fez as piores maldades. De fato, né, a gente pode criticar o ECA no tratamento dado a esse adolescente, porque já tem, claro, os aspectos psicopáticos, né? E ele, com 18 anos, vai virar ficha limpa, né? Então, assim, eu acredito que houve, assim, uma série de lapsos que, ao longo do tempo, foi feito emendas para tentar superar, mas a discussão do ECA não é essa. A discussão do ECA não é essa. Essa talvez seja ali um ponto falho, alguma coisa que a sociedade tem que discutir com mais profundidade, né? Enfim, o marco foi estabelecido com 18 anos, não sei se é uma boa idade, mas também, veja, há toda uma proteção às crianças que não está sendo feita e que só baixar a idade de maioridade não vai resolver, né? Então, o tráfico, por exemplo, recruta muitas crianças menores de idade sabendo dessa proteção da lei. Se baixar para 16 anos, eles vão pegar crianças de 16. Se baixar para 14, eles vão pegar crianças de 14, de 13. Então, assim, o foco é o abandono da juventude. Porque a gente não pode acreditar que todas as crianças, que todos os criminosos eram psicopatas de nascença. Existem os casos, claro que existem, a biologia está aí para mostrar que existem os psicopatas, sociopatas. Mas boa parte dessa juventude, ela é encaminhada devido a um péssimo descaso, tanto do Estado, quanto da sociedade, quanto da família, né? Então, veja, quando a gente vê uma criança que é abandonada pela família e que se torna prostituta, traficante, drogado, viciado em crack, etc., nós falhamos enquanto sociedade, porque os pais não cuidaram, não deram educação, não deram estrutura, não deram lar, mas a sociedade civil também não fez nada. E o Estado também não fez nada. Então, aquela criança ela foi abandonada. A gente não pode acreditar que alguém nasce com predisposição para ser prostituta, sabe? Com predisposição para ser assassino, né? Excetuando os casos da sociopatia, que de fato existem, a grande maioria dessas pessoas, elas são criadas completamente sem estrutura. E o ECA busca, então, essa proteção da infância e juventude de toda forma de negligência, violência, exploração, né? Pessoas que estão aquém dos direitos básicos, que não estão tendo seus direitos básicos crescendo, né? Como todos nós aqui, se nós estamos... Talvez algum de vocês tenham histórias difíceis, né? De abandono, né? De sofrimento, violência. Mas eu acredito que se nós estamos aqui hoje, estudando para um concurso, trabalhando, fazendo faculdade, é porque nós tivemos uma dessas três coisas. Ou as três. Eu tive as três. Eu tive excelentes pais, que apesar de pobres me deram uma boa educação. Eu tive o Estado, estudei a escola do Estado
a minha vida toda, inclusive fiz mestrado e doutorado pelo Estado, e tive apoio da sociedade civil, porque eu fui carteirinha branca lá da CM, né, fazia horta lá, o Projeto Sementinha eu fiz parte, entrei com 12 anos no Projeto Sementinha, depois eu fiz a faculdade com bolsa na CM, então eu sou uma pessoa que eu tive apoio da sociedade civil, do Estado e da família, e eu tenho que ser grato a esse trinômio, esses 3 pontos que me ajudaram. Talvez se não fosse a CM, eu não tivesse feito faculdade. Talvez eu estaria agora trabalhando aí numa empresa aí como auxiliar de produção, né? Nada contra essa profissão, mas profissões que exploram a gente e pagam mal, né? Não vamos romantizar também que é gostoso você ganhar pouco, né? Talvez se eu não tivesse o Estado, eu teria estudado aonde? Minha mãe não tinha dinheiro para pagar a escola particular. O Estado me deu a escola particular. E talvez se eu não tivesse a minha família, que não me ensinasse alguns valores, eu não teria nem tido a chance de entrar numa CM, de entrar numa escola do Estado, teria repetido, etc. Então é esse triângulo que tem que funcionar e que o ECA, como lei, procura instituir, né? O ECA, ele superou, então, o binômio compaixão-repressão, porque as crianças eram tratadas assim, ó, quem tinha dó, compaixão é dó, né? Ai, tadinha, tá abandonada, vamos fazer alguma coisa? É o caralho, é nossa obrigação cuidar dessas crianças, não é dó. Ou repressão. Enquanto ela tá sofrendo, a gente tem dó. A hora que ela vira do crime, aí vamos matar, vamos pôr na cadeia, vamos bater, né? Foda-se. Então o ECA é uma tentativa de escapar dessa compaixão-repressão, passando a considerar a criança e o adolescente como sujeito de direito, né? Contemplados na lei, então, o nome da lei é Antônio Carlos Gomes da Costa, tá? Talvez seja bom decorar esse nome também. Duvido que caia, mas... Bom, isso aí veio para superar a ideia do Brasil como um dos 3 países com maiores índices de violência contra os seus jovens e crianças. Vice-campeão mundial de mortes por causas externas e pessoas entre 15 e 24 anos. Apesar da lei da Constituição Federal, poucos investimentos, pouca destinação de recursos, pouca punição também, né? Até a punição é pouca, né? Até a nossa especialidade, né? Tem muita gente que precisava ali sofrer medidas socioeducativas. Quando eu falo punição, não é ser espancado, não é ser, né, ser morto, assassinado, né, com o corpo jogado no rio aí, na calada da noite, pelo comando da polícia, mas é medida socioeducativa para aprender, né, a se adequar aos valores sociais, né. Então, apesar da lei, isso aconteceu muito pouco, e o Brasil continua, né, sendo, nos anos 2000, 2020 já, os países que é campeão de violência infantil, né. Então, há uma necessidade de uma rede de proteção que o ECA cria e que nós estamos aí patinando, né? Tentando fazer acontecer, mas faltando dinheiro, faltando vontade pública, faltando consciência civil, faltando educação, faltando, né, vontade política, faltando uma série de coisas, que é uma rede de proteção às crianças. A rede, inclusive, inclui a própria punição para quem não se adequa, né? Uma rede. Então, o conselho tutelar para caso de abandono, profissionais de educação e saúde para o desenvolvimento, o Ministério Público, o Poder Judiciário para proteção dessa própria... O Poder Judiciário é aquele que vai julgar a criança, o Ministério Público é para ver se o Poder Judiciário está fazendo efeito, né? Então, o Ministério Público vai denunciar os abusos da polícia, por exemplo, que existe, né? Então, é uma rede que vai proteger cada cidadão no seu processo de crescimento e a sociedade de uma maneira geral, né? Isso inclui entender a violência infantil como um problema de saúde pública. É um problema de todo mundo. Igual a pandemia agora, né? O coronavírus é agora, né? A violência infantil é um problema de toda a sociedade, igual o coronavírus, né? Na mesma... Só que é algo já silenciado, naturalizado, né? Nós estamos acostumados com a violência infantil, né? Como nós estamos acostumando com o corona gradativamente, né? No começo da pandemia, todo mundo morrendo de medo, as mortes baixas, agora a morte lá em cima, a galera já tá de boa, tranquilaça, vambora, né? Então, assim, digamos que a violência infantil nós acostumamos com isso, né? Bom, daí a existência de algumas classes profissionais, tá? Então, professor se enquadra nisso. Qual é o papel do professor dentro do combate à violência infantil na defesa do ECA, né? Então, lá, algumas frases. O problema não se torna, assim, de imediato um fato policial, como acontece na maioria dos países, com legislação a respeito, e não surgem consequências irreversíveis pela rigidez das leis que cuidam do assunto.
Então, se você tem algum adolescente delinquente, adolescente abandonado, adolescente violentado nas suas aulas, isso não se torna um caso diretamente da polícia. Pode até ser um caso de polícia, né? Aquele adolescente cometeu um assassinato, a polícia tem que ser chamada. Mas ele também é uma responsabilidade do próprio professor. Tá? Então, assim, a criança que se encontra ali nas suas aulas, abandonada, violentada, ou ela está em atos delinquentes, ela é um problema seu. Ela se torna um problema seu. Não é mais um problema. Veja, você não pode se isentar enquanto professor. Você está sabendo que algum aluno está traficando drogas. Não adianta fechar os olhos, é responsabilidade sua. Você, enquanto representante do Estado, se você for professor público da rede pública do Sorocaba, é sua responsabilidade se intrometer no assunto, sim. É claro que você não tem muito o que fazer, né? O que você pode fazer? Conversar com ele, promover palestras, dar aulas sobre o assunto, chamar o conselho tutelar e, se caso for uma violência, chamar a polícia, né? Então, veja, é um problema seu. Coisa que antes fechava-se os olhos e a hora que aquele problema se tornava muito grande, chamava a polícia para recolher para a FEBEM, igual recolhe esse cachorro para a carrocinha, né? Entretanto, ainda é insignificante o registro dessas comunicações, que pouco ou quase nada tem contribuído para a mudança desse grave problema social. Ou seja, nós ainda não colocamos a cultura docente, né, essa responsabilidade enquanto representante do Estado de atuação em defesa do ECA. Bom, precisamos dar um intervalo, achei que ia conseguir terminar, não ia, mas eu expliquei todo o contexto. No retorno, a gente lê, então, os artigos que vão cair no concurso, que são bem poucos. Eu acho que vai ser coisa rápida, tá bom? Voltamos a... Que horas vocês pretendem voltar, pessoas? 2 horas, 1h30, vocês dizem aí. As duas, né? Seria algumas duas. Todo mundo topa